Imagine se o nosso sistema solar não fosse tão solitário como pensávamos anteriormente. E se houver evidências apontando para gigantes de neve alienígenas próximas a Saturno? E se esses seres não estiverem apenas distantes, mas mais próximos de nós do que jamais imaginamos? Bob Jean, um cientista dos Estados Unidos, revela informações sobre 12 espécies inteligentes que podem estar operando entre nós e em todo o sistema solar. Mas quem são esses seres e quais são suas intenções? Até agora, sabemos menos sobre Saturno do que a ciência alega. Embora várias sondas já tenham visitado o gigante gasoso e mais recentemente a missão Cassini tenha estudado Saturno e suas luas por mais de 20 anos, algo importante parece ter escapado a nós. Alienígenas, segundo relatos, estão trabalhando ao redor de Saturno, escondendo suas espaçonaves através do planeta, onde não podemos facilmente descobri-las da Terra. Se acreditarmos nas palavras de Robert Bob Jean, esses alienígenas não são fáceis de serem percebidos, porque se movem completamente ou parcialmente em outra dimensão. Essas formas de vida supostamente estão envolvidas em algum tipo de mineração nos inúmeros anéis do planeta gasoso. Aparentemente, as partículas de poeira e rocha que compõem alguns dos anéis são minerais valiosos e raros que servem como alimento ou combustível para essa forma de vida. Parece loucura? Bem, se segura, porque fica ainda mais incrível, e Bob Jean até possuía fotos para comprovar. Bob Jean, um cientista dos Estados Unidos, serviu no quartel-general da OTAN de 1963 a 1967. Depois de ter servido no exército dos Estados Unidos desde 1960, chegando à patente de sargento-mor na Guerra da Coreia e posteriormente na Guerra do Vietnã. O que exatamente Jean fez na OTAN ainda é incerto até hoje, e o homem que mais tarde causaria sensação mundial como um ufólogo foi visto com desconfiança pela organização, bem como pela NASA. Jean não poupou palavras ao longo de sua vida. Durante a cúpula de exopolítica de Barcelona em 25 de julho de 2009, ele afirmou publicamente que existiam raças inteligentes lá fora, que estão bilhões de anos à nossa frente. Estamos encontrando estrelas que provavelmente têm planetas. Estes planetas podem ser até 3 vezes mais antigos do que a nossa estrela. Jean sempre chamou a NASA de organização nunca uma resposta direta, porque a Agência Espacial dos Estados Unidos é conhecida por evitar assuntos de alienígenas e OVNIs. Na primavera de 2023, houve uma audiência no Senado americano, na qual não a NASA, mas o Pentágono estava sob fogo, alegadamente porque o Pentágono sabia há muito tempo sobre a existência de extraterrestres, mas nunca compartilhou esse conhecimento nem com soldados e oficiais comuns, nem com os cidadãos normais. Alguns pilotos de caça que avistaram OVNIs tomaram medidas contra o Pentágono, querendo finalmente poder falar sem serem atacados ou difamados. Qualquer pessoa que estude o assunto deve inevitavelmente ficar chocada com a quantidade de espaçonaves citadas por pilotos a cada ano e as fascinantes diferenças entre elas. No geral, os desenvolvimentos atuais parecem confirmar exatamente o que Bob Jean passou a vida tentando contar à humanidade. Jean compartilhou muitas fotos que mais tarde foram mal utilizadas pela NASA e não receberam a atenção que mereciam. Esta foto de um objeto voador estranho foi tirada por astronautas da missão Apollo 12. A fotografia foi tirada por Alan Bean, um dos astronautas da missão. Alan Bean foi o 4º homem a caminhar na Lua e era piloto de módulo lunar da missão Apollo 12. Além de ser um talentoso fotógrafo e artista em seus dias ativos, Ben não comentou observação da nave espacial e a NASA minimizou o incidente. Bob Jean gostava de usar a foto em suas palestras, fornecendo insights surpreendentes sobre o contato alienígena. Seu trabalho na OTAN lhe deu visões extensas e surpreendentes de várias interações extraterrestres com a humanidade, mas até hoje ninguém provou publicamente que ele estava certo. A OTAN, a NASA e o Pentágono se recusaram a admitir que sabem da existência de extraterrestres e possivelmente mantêm contato com essas entidades. 12 espécies em muitas dimensões. Durante uma apresentação sobre OVNIs na Universidade de Leeds, Jean impressionantemente afirmou que conhecia 4 grupos diferentes de extraterrestres durante seu serviço, mas até sua aposentadoria o número de espécies conhecidas havia crescido para mais de 12. O especialista
vista em formas de vida extraterrestre até sugeriu a existência de mais de 100 organizações extraterrestres diferentes. Um dos 4 principais grupos de alienígena provavelmente se assemelha tanto aos humanos, que esses seres podem se misturar com os humanos sem serem detectados. Jim indicou que alguns desses alienígenas ocupariam posições importantes em instituições poderosas e que as atividades dessas espécies devem ser vistas com cautela. Mas como algo pode ser controlado quando quase ninguém sabe a respeito, se acreditarmos nas explicações de Jim, autoridades como NASA e a OTAN cooperam com esses seres sem informar aos cidadãos comuns. Isso pode parecer assustador, mas Jim também pintou um quadro positivo das formas de vida alienígenas. Algumas dessas espécies não existem no mundo tridimensional como o nosso. Elas vivem inteira ou parcialmente em outras dimensões, mas podem interagir conosco, ou nós interagirmos com essas dimensões sem perceber. Jim também afirmou que a visita alienígena vai além das interações interplanetárias e inclui criaturas interestelares, cósmicas que há muito tempo deixaram para trás as limitações de tempo e espaço. Quem pensa agora que isso é um absurdo pode estar cometendo um erro fatal. Até hoje, a maioria das equações não resolvidas nas teorias de campo da física e matemática só faz sentido quando considerarmos 10 ou 12 dimensões como possíveis. Einstein explicou que deve haver mais dimensões do que espaço-tempo, mas durante sua vida ele não acusou descrevê-las para não perturbar a ciência conservadora e colocar em risco sua reputação. No entanto, privadamente, Einstein era um grande místico e buscava apaixonadamente perguntas como essa. Aqueles que teve a coragem de tornar um modelo de 12 dimensões público foi Burkhard Hehn, e o que aconteceu com ele foi exatamente o que Einstein queria evitar. Foi excluído pelos pesquisadores conservadores e marginalizado por sua teoria, que inclui uma dimensão divina. Mas voltado a Bob Jim e suas fotos emocionantes, várias das fotografias que estamos prestes a compartilhar foram obtidas por Jim do Dr. Norman Berggren, um cientista e engenheiro do Centro de Pesquisas AMES da NASA. O Dr. Berggren desempenhou um papel fundamental nas missões Voyager e nas sondas enviadas para fotografar Saturno, seus anéis e luas. Acredita-se que esta fotografia seja da própria NASA, e o Dr. Berggren conseguiu obtê-las antes que fossem censuradas pela agência. Ela mostra um grande objeto voador não identificado pairando logo fora dos anéis de Saturno. Em um livro escrito pelo Dr. Berggren sobre os anéis de Saturno, ele mostrou fotografias tiradas pelas espaçonaves Voyager 1 e Voyager 2 em 1980 e 1981. Nele, o cientista afirma que os anéis de Saturno são formados em parte pela atividade de gigantescos veículos eletromagnéticos. Esses veículos são controlados por seres inteligentes que presumivelmente realizam algum tipo de mineração ou extração de minerais nos anéis. Esta imagem finalmente mostra a nave e a estação espacial com quase 3.000 km de comprimento. No final, parece haver algum escapamento ou algum tipo de explosão de energia. Na visão de Berggren e Jim, traços de propulsores podem ser vistos aqui. Bob Jim explicou que outras naves elípticas com cerca de 11.265 km de comprimento estão atualmente orbitando Saturno dentro dos anéis, expelindo o material do anel com um escapamento visível para olhos treinados. Análises posteriores de Berggren e outros sugeriam que as mesmas ou semelhantes naves orbitam o Sol, Júpiter e Urano, coletando energias e materiais lá e formando os anéis familiares por meio de suas atividades. O Dr. Berggren concluiu que essas entidades, que também operam em outras dimensões, podem até ser habitantes de Saturno e de outros planetas aparentemente inanimados no sistema solar. A imagem acima também é da missão Apollo 12. Um objeto misterioso foi avistado pelos astronautas enquanto orbitavam a Lua. A próxima imagem foi tirada pelo astronauta Neil Armstrong, enquanto os astronautas estavam olhando pela janela de sua pequena cápsula de pouso, e este objeto em forma de charuto voou por eles. A próxima imagem mostra um objeto misterioso em forma de disco com vários e centenas de metros de diâmetro. Foi tirada enquanto os astronautas estavam caminhando na superfície da Lua para examinar mais de perto a cratera Landsberg. Alegadamente, a ordem para examinar a cratera Landsberg em detalhes veio da própria NASA para estudar possíveis vestígios de atividades de mineração extraterrestres.
Se você não vê uma nave espacial aqui, é melhor limpar os olhos. Você ainda tem dúvidas? Bem, dê uma olhada nessas fotos. Nessas imagens, vemos a nave espacial acima da cratera, portanto, a NASA possui imagens que não são compartilhadas com o público, e apenas pessoas internas podem vazar as informações se escolher um caminho desconfortável, de agir contra instituições que sistematicamente nos ocultam da verdade. A tragédia da NASA, do Pentágono e do governo dos Estados Unidos é sempre a mesma. Astronautas, pilotos, cientistas e denunciantes são antagonizados, feitos parecer loucos, ridicularizados ou excluídos de círculos científicos. Bob Dean e Dr. Bergeron não foram desencorajados. Dean nunca se cansou de falar em encontros ao redor do mundo com cientistas críticos e ufólogos sobre seu conhecimento adquirido em 41 anos de serviço aos Estados Unidos. A propósito, ele também comentou sobre a origem do próprio povo. Bob Dean adquiriu o conhecimento de que a raça humana é uma raça híbrida, criada por modificações genéticas a partir de uma espécie extraterrestre há cerca de 200 mil anos. Bob Dean faleceu em Tucson, Arizona, em 11 de outubro de 2018, aos 89 anos, deixando para o mundo um legado que provavelmente vamos refletir por muito tempo. Já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. Por hoje é só. Valeu!